Preparar-se para testes e projetos desafiadores. Se estiverdes preparados, não temereis. Esse é o nosso tema dessa lição, ter sucesso nos estudos. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário e estou aqui hoje para te apresentar essa lição, para que você possa aprender bastante coisa aqui, inclusive relacionadas aos seus esforços. Só de você estar aqui é um esforço, né? E é um esforço para obter instrução, no caso aqui do Evangelho. Mas para que você possa ter também ajuda em seus esforços para obter instrução secular, que seria a escola, depois da faculdade. Muitas vezes a gente tem tarefas que são difíceis de serem realizadas na escola e até mesmo depois lá na faculdade, né? Então essas tarefas, às vezes né, a gente fica desmotivado para fazê-las. E por isso, à medida que os jovens, principalmente na sua idade aqui do seminário, né, que olha para Jesus Cristo e fazem a sua parte para se prepararem e perseverarem na escola, o Salvador ele ajuda vocês a se tornarem mais capazes de cumprir, né, com essas tarefas educacionais. Então é isso, essa lição vai ajudar vocês a entender melhor, né, a entender algumas maneiras de se preparar com sucesso para testes, né, como por exemplo provas para entrar numa faculdade, ou até mesmo as provas ali da escola, né, e também alguns projetos que vocês fazem que são desafiadores, né? Então essa lição vai poder ajudar mostrando algumas maneiras, alguns meios, né, para que você tenha mais paz ao realizar esse tipo de coisa. Nós vamos começar aqui com o caso aqui do irmão Sam. O nome dele tá aí, ó. O irmão Sam. O irmão Sam, tá vendo o nome dele aí direitinho, né? O irmão Sam, ele não gosta de fazer provas na escola. Por que ele não gosta de fazer provas na escola? Porque geralmente ele tem dificuldades com isso, né? Para sair bem nelas. Muitas vezes ele se sente ansioso quando está fazendo o teste ou a prova ali, e parece que ele esquece a maior parte do que ele aprendeu. Tem um outro caso aqui, o caso da irmã Emma. Nossa irmãzinha Emma, uma jovem, né? A Emma, ela tem dificuldades também, bem parecidas com o Sam, mas a questão da Emma é a seguinte, ó, quando ela recebe grandes projetos ou artigos, né, nas aulas da escola, ela se sente sobrecarregada com a quantidade de trabalho que tem de fazer e aí ela tem de ficar adiando. Ou seja, adiar significa procrastinar, né? Então ela começa a adiar até 1 ou 2 dias antes do projeto, quando ela vai tentar fazer alguma coisa que precisa ser enviado. Aí o resultado, o que acontece? O trabalho que ela entrega muitas vezes é inacabado, é um pouco mal feito, que ela deixa para entregar muito em cima da hora. Então essa é a dificuldade da Emma, e esse que a gente colocou aqui é a dificuldade do Sam. O Sam, ele não gosta de fazer prova na escola, porque ele acaba esquecendo das coisas e acaba indo mal, né? E no caso da Emma, ela deixa os trabalhos, os grandes projetos, né, para fazer bem perto da entrega, né? 2 dias antes ali, 1 dia antes, e acaba que ela faz um pouco mal feito, um pouco inacabado, e isso traz um pouco de desafio para eles, né? Eu queria que você pudesse pensar aqui em ocasiões em que você se sentiu assim, como o Sam ou a Emma, tá bom? Eu queria que você soubesse que se você já se sentiu assim, sobrecarregado, deixou um pouco para a última hora para fazer algumas coisas, não gosta de fazer prova porque toda vez que você vai fazer parece que você esquece o conteúdo. Não se preocupe, isso é normal, tá bom? É normal que os alunos eles tenham dificuldades com a sua própria confiança na escola, né? Especialmente com provas, projetos que são desafiadores. Então, lembra disso, tá? Que o aprendizado ele é um processo para toda a vida, né? Nós estamos nessa terra, inclusive, para aprender e para progredir. Quando a gente começa a nos empenhar numa causa grande, aí sim a gente vai ganhando gosto por aquilo, a gente vai desenvolvendo, mas não é fácil, a gente precisa de ajuda. Então, enquanto a gente vai estar estudando essa lição aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção nas verdades que vão ser ensinadas aqui e nas suas impressões, o que você está sentindo ao aprender aqui nessa lição.
tá bom? Que vai poder ajudar. Essas coisas que a gente vai falar aqui hoje vai te ajudar com certeza, tá? É certo. Se você prestar bastante atenção aqui, tentar prestar bastante nos seus sentimentos, né? Atenção nos seus sentimentos, você vai poder ver que as coisas que a gente vai ensinar aqui vai te ajudar a ter mais sucesso, né? Nas provas da escola, aquelas provas para passar no vestibular, né? Ou até mesmo alguns projetos, trabalhos escolares que vocês têm. Tá bom? Bom, mediante isso, a gente vai falar um pouquinho sobre aprender as escrituras, né? Aprender com elas. E como elas nos ensinam, especificamente sobre como se preparar para as provas, trabalhos, projetos escolares. As escrituras nos ensinam muito sobre isso. Tá? Agora, quando a gente aplica as escrituras a nós mesmos, nós podemos encontrar algumas verdades que vão poder nos ajudar de diversas maneiras, né? Inclusive quando a gente enfrenta desafios em nossos estudos. Tá? Então é importante a gente saber aí que as escrituras elas vão nos ajudar com isso. Tá? Lembrando, as escrituras, ela não vai falar assim, ó, olha, faz isso que vai dar certo. Ela não ensina especificamente. É como que você vai se preparar lá, né, para os seus estudos, para a sua prova, para o seu trabalho. A escritura ela não ensina especificamente, mas ela mostra como que você aplica o que está ali nas escrituras, né? Ela mostra como é que você aplica aquilo na sua vida para encontrar algumas verdades que vai te ajudar. Tá bom? Vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, voltando aqui, eu já ia colocar a questão número 1, mas antes disso vou te mostrar aqui, ó. Por exemplo, 1 Nef 19, 23. Olha o que fala ali. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés. Mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Então aqui já é um modelo, né, uma forma de mostrar que quando a gente aplica as escrituras na própria vida, a gente consegue resolver os outros desafios que a gente tem da vida. Como, por exemplo, fazer uma prova que a gente não gosta de fazer, ou até mesmo deixar, né? Às vezes a gente fica deixando para a última hora algumas coisas, às vezes algum trabalho, algo assim, mas a gente consegue, aplicando as escrituras, a vencer essa procrastinação, né? Vamos dizer assim, né? Uma certa preguiça que dá, né? Então, as escrituras nos ajudam muito com isso, tá? Vamos agora responder essa primeira pergunta, que vai te ajudar a entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui nessa lição. Então, o que você vai fazer? Ó? Primeiro, você tem que abrir um formulário, você tem que fazer uma pausa nesse vídeo aqui, e tem um formulário aqui na descrição do vídeo, tá? Aí você vai entrar nesse formulário, você vai colocar o seu nome completo, a sua unidade de onde você pertence, qual a ala, o ramo, né? Até mesmo o distrito ou a estaca que você pertence. E aí depois vai ter ali para você colocar qual é a lição que você está fazendo. E aí você coloca que é o título dessa lição aí, né? Que a gente tá assistindo aqui hoje, que é preparar para testes e projetos desafiadores. Tá bom? Depois que você faz isso, tem a primeira pergunta. Aí você vai pegar essa primeira pergunta como ela está aqui e vai digitar ela lá. Que verdades você encontrou que poderiam ajudá-lo a ser bem sucedido nas provas ou nos projetos escolares? Tá? Você vai levar essa pergunta para o formulário lá. E depois, lá embaixo, vai ter a resposta dessa pergunta, que é o que eu quero que você coloque lá. Tá? Então faz uma pausa e faz isso aí. E responde aí, ó. Que verdades você encontrou lá em 2 Nef 28:30 e depois lá no capítulo 32 de 2 Nef, do 8 ao 9, e também em Filipenses, né? Capítulo 14, versículo 13. Que verdades você encontrou ali que pode ajudar você a ser mais bem sucedido ali nas provas que você vai fazer, nos projetos da escola, tá? Responde lá. Continuando aqui, eu vou pegar algumas verdades de algumas escrituras, só para te dar como exemplo, tá? Depois que você já respondeu ali no formulário, nós temos aqui algumas verdades contidas em algumas escrituras. Por exemplo, Doutrina e Convênios, a seção 6, o versículo 15, que é o que a gente está vendo aí, lá ensina uma verdade que tem a ver com algo que a gente pode aplicar na nossa vida, inclusive na escola, ao realizar provas, fazer trabalho, que é o quê? O Espírito Santo pode iluminar a minha mente. Se ele ilumina a sua mente, você vai lembrar das coisas, é por isso. Uma escritura boa para aplicar lá. Então você vai lembrar o que vai cair na prova, se você conseguir estudar lá. Doutrina e Convênios 38, 9, o versículo 9 e o versículo 30. São só esses dois versículos, tá? Diz ali, se eu estou preparado, eu não preciso temer. Às vezes a gente fica com medo de fazer uma prova, até uma prova para passar na faculdade, né? Chamam de vestibular, né? E aí você fica ali preocupado, com medo, mas se você
está preparado, se você leu, o Senhor vai te ajudar, não precisa temer, tá bom? Segundo Nef, capítulo 32, do 8 ao 9. Como sempre oro, Deus consagrará a minha ação para o bem-estar de minha alma. E é fantástica essa escritura. Se a gente orar para o Senhor consagrar as nossas ações, a gente vai lembrar e vai conseguir fazer bem. Mesmo que talvez não deu tempo de fazer tudo, porque tínhamos outras tarefas importantes também para fazer, como ir no seminário, assistir uma lição. Você não precisa de deixar de fazer isso, o Senhor ele vai te ajudar. Só não pode deixar tudo, né, para a última hora ali, né? Mas ele vai te ajudar, ele vai fazer o melhor. Ele entende cada filho dele. E Filipenses 4,13 fala que posso todas as coisas em Jesus Cristo. Se você pode, se você tem a ajuda dele, pode acreditar. Você pode conseguir qualquer coisa. Agora a gente vai assistir um vídeo a gente vai poder ver, repara bem, um exemplo da vida de Jesus Cristo. E esse exemplo ele vai nos ajudar quando nós enfrentarmos desafios em nossos estudos, e principalmente lá na escola, ao realizar provas, quando tiver uma prova, um trabalho. Esse vídeo ele ajuda a gente a entender uma coisa importante. Tá? Então presta atenção e vê esse exemplo da vida de Jesus Cristo. Capítulo 11. Jesus é tentado. Jesus foi ao deserto para estar com Deus. O Salvador conversou com o Pai Celestial e não comeu nada durante 40 dias, porque estava jejuando. O diabo apareceu para tentá-lo e desafiou Jesus a provar que era o Filho de Deus. Primeiro, disse a Jesus que transformasse as pedras em pão. Jesus estava com fome, mas ele sabia que deveria usar seu poder apenas para ajudar outras pessoas. Ele não fez o que o diabo mandou. Em seguida, o Espírito Santo levou Jesus a um lugar alto no templo. O diabo tentou Jesus pela segunda vez, dizendo-lhe que pulasse do templo porque, se Jesus era o Filho de Deus, os anjos segurariam Jesus e ele não se machucaria. Jesus não pulou. Ele sabia que seria errado usar seus poderes sagrados dessa forma. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o alto de uma montanha. Ele mostrou a Jesus os reinos e tesouros do mundo. O diabo disse a Jesus que ele poderia ter todas aquelas coisas se lhe obedecesse. Jesus disse que obedeceria somente ao Pai Celestial e mandou que o diabo fosse embora. O diabo saiu de sua presença e os anjos vieram e abençoaram Jesus. Jesus estava pronto para iniciar seu trabalho. Voltando aqui, o vídeo que a gente acabou de ver é um grande exemplo da vida de Jesus Cristo. O Salvador ali, ele se mostrou constante. Ele não desistiu da sua missão, mesmo em meio a desafios ali que ele estava passando, tentações, né? Desafios da vida dele ali. Ele continuou fiel e ele buscou ajuda, inclusive no jejum. Ele estava jejuando nessa ocasião aí onde ele foi tentado, né? Então, ele continuou, ele não desistiu. E principalmente buscou a ajuda do Senhor, né, do Pai Celestial, nosso Pai, que é o Pai do nosso espírito, e buscou através de uma ferramenta importante, que é o jejum. O jejum é algo maravilhoso para nos ajudar a vencer desafios da vida e ter o Salvador nos ajudando cada vez mais. Tá bom? Então, imagina agora que você tem uma oportunidade de dar conselhos ao Sam e à Emma. Tá? Lembra do Sam e da Emma? Eles tinham dificuldades. O Sam com provas, né? Ele não gostava de fazer prova. E a Emma, ela tem dificuldade, ela deixa os trabalhos para a última hora, os projetos ali, e acaba que, né, ela faz um pouco, fica alguma coisa mal feita, né? Então, como que você poderia dar um conselho para eles, para o Sam e para a Emma, sobre como ter sucesso ali nas provas, nos projetos escolares desafiadores? Então agora eu quero que você agora responda a segunda pergunta, vai lá no formulário, lembra? Tá aqui na descrição do vídeo o link, faz uma pausa aqui, coloca essa pergunta lá, não esquece também de colocar seu e-mail e e-mail do professor lá no formulário, tá? E aí você responde lá, ó. Coloca essa pergunta lá e também responde, tá? Qual conselho você daria a Sam e Emma, mas utilizando exemplos da vida de Jesus Cristo? Que conselho você daria? Relacionado ao quê? A ter sucesso nas provas, nas escolas, tá? Então pega alguns exemplos da vida de Jesus Cristo e mostra aqui, escreve lá, né? O que você falaria para o Sam e para a Emma que ajudaria eles a ficar melhor lá na escola, nas provas, no projeto, não deixar para a última hora, tá bom?
Confio que você vai pôr uma bela resposta lá, viu? Tenho certeza disso. Tem alguns exemplos aqui, algumas outras ideias que eu separei aqui para nós, tá? Então, as escrituras, inclusive o exemplo de Cristo, nos passa muitas ideias, muitas coisas boas. E além disso, eu separei algumas coisas para a gente ter sucesso na escola, quando a gente estiver com dificuldades nos nossos estudos. Tá? Separei algumas coisinhas aqui. Por exemplo, faça anotações do que você está aprendendo em sala de aula e reveja-as com frequência. Não deixa para a última hora, vai vendo. Tira 10 minutinhos por dia ali, de repente, para rever o que você anotou. Tá bom? Explica o que você está aprendendo a um colega de classe, membro da família ou um amigo. Quando a gente explica alguma coisa, igual eu estou ensinando aqui a lição para vocês, né? Eu estou aprendendo, ao mesmo tempo eu estou aprendendo aqui, tá bom? Bom, um outro ali, ó, um outro item que pode tirar nosso foco. Guarde seu telefone e bloqueie seu acesso a sites que o distraiam enquanto estuda. Tá? É uma coisa boa de se fazer. Entenda seus estudos, uma outra dica aqui, ó. Entenda seus estudos por muitos dias. Desculpa, estenda, né? Estenda seus estudos por muitos dias ou semanas. Faça um cronograma e você cumpre com cada partinha ali. Põe um tempo menor, né, para você estudar ali. Que aí não precisa estudar tudo aquilo naquele dia, né, final. Então, põe vários dias ali, que seja 3 dias na semana. Fala, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você separa, sei lá, terça, quarta e quinta para estudar uma horinha. Nem isso, vai. 30 minutos, 40 minutos, as suas anotações ali. Tá? Faz um cronograma. E se você ficar para trás, não espere até o fim para recuperar o atraso, porque vai ficar difícil. Viu? É isso que dá uma dica aqui, ó. Não fica para trás. Se você deixar acumular muito, aí vai para recuperar o atraso vai muito difícil. Vocês sabem disso, né? Continuando aqui algumas dicas. Encontre um lugar tranquilo para estudar. Estude durante os horários do dia em que você não esteja muito cansado. Cuide do seu corpo, segue uma dieta saudável, dorme bem, ali, ó, dormindo bastante, praticando exercícios regularmente. Isso é muito importante para que você vá bem nos estudos, né, nas provas, nos projetos, nos trabalhos da sua escola. Reserve um tempo para educar e preparar o seu espírito por meio do estudo das escrituras. Isso ajuda muito a liberar a sua mente, a você estar mais tranquilo e sentir uma paz que só vem do Salvador, vem de nosso Pai Celestial também. Tá? O Espírito Santo ele confirma isso para nós. Então faz isso. Separa um tempo para estudar as escrituras. Ora. A oração é fundamental. Antes de fazer a prova, depois, para fazer um trabalho. Orar nunca é demais. Tá? Então ora. Jejua por ajuda, como o Salvador fez, né? Tá, essas são algumas dicas, algumas coisas que são importantes. Tá bom? Vamos lá. Última pergunta aqui, mas ela tem a ver com o final da aula aqui. Pega tudo que você aprendeu aqui hoje, tá? Que você sentiu enquanto eu explicava. Disso, o que você deseja lembrar? Lembra, pausa o vídeo, responde lá no formulário. Não esquece de colocar essa pergunta, não esquece de colocar o seu e-mail e o e-mail do professor também, tá? O que você aprendeu ou sentiu hoje que você deseja lembrar? E como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo vai ajudar você, né? Ajudarão você nos seus estudos, na escola e também nas provas finais, tá? Como é que eles vão, como é que o Pai Celestial e Jesus Cristo eles vão ajudar você? Depois de tudo que você aprendeu aqui, como é que você viu que eles podem ajudar você? De que forma o Pai Celestial e Jesus Cristo ajudarão você nos seus estudos na escola e nas provas finais? Ou nas provas normais também, tá? Responde lá. Eu separei aqui também uma citação, é da irmã Mary Ann Cook. A irmã Mary Ann Cook, quando ela era presidente da presidência geral lá das moças, lá ensinou uma coisa muito boa. Olha só o que ela coloca aqui, ó, que tem a ver com a nossa ajuda que a gente precisa na escola, né? Busque conhecimento pela fé. Aprendemos pela fé, tá vendo? Aprende-se pela fé. Ao diligentemente, constantemente, adquirimos conhecimento espiritual por meio da oração. Olha o que ela vai estar aí, a oração, do estudo das Escrituras e da obediência, buscando a orientação do Espírito Santo. Então essas 4 coisas vão te ajudar. Segue o conselho dela aqui, ó. Ela fala, adquirimos conhecimento espiritual e também secular, né? Por meio da oração, do estudo das Escrituras, da obediência. Então precisamos ser obedientes ali. O que o professor passar para a gente estudar, a gente precisa estudar, né? E também do estudo das Escrituras, né? É importante a gente estudar as Escrituras. Seguindo a orientação que o Espírito vai te dar. Tá bom? Que presta, aí ele fala,
a orientação do Espírito Santo. Estamos aqui nessa parte aqui, ó, só para vocês verem. Aqui, ó. Buscando a orientação do Espírito Santo, que faz o quê? Que presta testemunho de toda a verdade. Aí você vai concluir e vai saber que aquilo é verdade. Tá? Presta testemunho de toda a verdade. Né? E aí ele fala mais ainda. Se fizerem sua parte para adquirir conhecimento, olha esse conselho que ela está dando, hein? Se você fizer a sua parte para adquirir conhecimento, o Espírito Santo pode iluminar-lhes a mente. Se vocês se esforçarem para ser dignos, obedientes, né? O Espírito Santo lhes dará orientação e mais luz em seu aprendizado. Aí está a referência de onde eu tirei isso aí. Tá bom? Então, vamos ouvir esse conselho que foi muito bom da irmã Cook, né? Bom, o Salvador mesmo, ele nos ensina muitas coisas. E a gente sabe que quando a gente envolve o Salvador no nosso aprendizado, ele pode nos dar um entendimento que nós não poderíamos ter obtido sozinhos. Inclusive, ele mesmo disse, lá em João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue o Salvador, quem se concentra nele, consegue todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que são importantes a gente fazer, mas às vezes a gente não gosta, como por exemplo, às vezes estudar para uma prova, é importante isso. Mas às vezes a gente não gosta, a gente está com algum desafio e acaba não gostando. Mas ele, quando a gente se concentra nele, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar luz para tornar aquilo mais fácil. Eu sei disso. Eu sei que você é capaz por causa do Salvador. Eu sei que algumas coisas difíceis têm acontecido na sua vida, alguns talvez problemas pessoais, né? Algo que está te distraindo, ou às vezes uma tristeza está batendo bem forte aí. Mas eu sei também que o Salvador ele pode te ajudar. Que ao orar ao Pai Celestial, que é o nosso Pai, ele vai nos mandar o conforto através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.